Oportunidade, vou falar sobre a vinda de Cristo mais uma vez, já que eu falei aqui no canal em outras oportunidades e por conta de outras circunstâncias, não dessa aí de possível guerra Estados Unidos e Irã. E vou falar um pouquinho sobre o sensacionalismo, os alarmistas, os criadores de fake news para deixar o povo desesperado, que não se importam com o pessoal, se importam em ter visualizações e dinheiro no YouTube. Eu fiz 3 vídeos anteriormente aqui no canal denunciando esses fake news, esses farsários. Aí vem os seus seguidores, seus fãs do canal, vomitar aqui pelos dedos, defecar pelos dedos, me chamando de tudo quanto é coisa. No entanto, eu não estou nem aí, eu já espero isso. Só me causa um certo asco e até uma certa preocupação é que esse pessoal realmente não sabe o que é a palavra de Deus, não sabe o que é Jesus Cristo. Só conhece a história de Jesus, mas não o próprio Cristo. Não conhece o Evangelho genuíno e acha que estão conhecendo a partir desses gurus que de Deus não tem nada, são hereges, são falsos profetas, assim como Ananias era o falso profeta na época de Jeremias e dentre outros, tanto no Velho como no Novo Testamento. E o povo, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, acaba padecendo. O povo de Nínive, por não conhecer nada, não saber nem a direita nem a esquerda, pereceu ou ia perecendo se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, vocês que estão aqui no meu canal, que vão lá e visitam os canais, eu não vou aqui dizer para não visitar, só que tome muito cuidado, porque tem um monte de sensacionalista, um monte de herege, mentiroso. Ele chama a gente de mentiroso porque está denunciando os podres, os erros deles. Mas quem são? São eles e os seus alienados, o seu gado, os seus, vamos dizer assim, fanazetes. Aonde que Cristo deixou na palavra dele que viria? É a primeira pergunta, sendo que o mesmo disse, nem dia nem hora se sabe, unicamente quem sabe é o Pai. Aí vem esses, vamos dizer assim, videntes, esses previsionistas, se é que existe essa palavra, né? Fazer previsão dizendo que Jesus vai vir na paz, que Jesus vai vir lá e colocar mais agonia, angústia ao povo, dizer que nós, a igreja do Senhor, vai passar pela grande tribulação, quando não tem isso bem claro na própria palavra de Deus, não está escrito isso. São várias vertentes, interpretações de vários teólogos. Eu, por exemplo, eu creio que não vai passar, mas nem isso não está bem claro, está dito. A igreja do Senhor não vai passar, a igreja do Senhor vai passar um pouquinho, ou a igreja do Senhor vai passar toda ela. Então tem uma série de erros crassos, de interpretações tíbias, mornas, interpretações particulares, sendo que a palavra de Deus não é de para interpretação, com relação ao livro da Revelação, livro de Apocalipse, e dentre outras profecias, como até mesmo essa que muitos estão utilizando agora, de Ezequiel 38, 39, de Magog, de Gog, de Magog, Gog da terra de Magog, querendo dizer que é a Rússia que vai apoiar o Irã e vai dar o caos, porque a Rússia tem poder bélico, nuclear, junto com o Irã, para destruir os Estados Unidos, e o Brasil também vai se envolver nisso, porque o Brasil vai defender os Estados Unidos, porque o governo Bolsonaro defende Trump, e também o próprio Israel. Inclusive, eu estava vendo uma notícia recente que o Itamaraty, o representante do governo iraniano no quesito, na questão das relações exteriores, já mandou uma carta, e não só ao Brasil, mas também a outros países da Europa, para ver a opinião deles com relação à questão do possível conflito entre Irã e Estados Unidos, principalmente do Brasil, perguntar o que eles estão querendo dizer ao afirmarem que são contra o
terrorismo. Claro que o Brasil já deixou bem claro ali na carta que vai apoiar os Estados Unidos. Bom, dito isso, eu vou trazer algumas coisas que já ocorreram na história. Para quem não sabe, essa questão de vinda de Jesus já se fala desde 100, 200 anos depois de Cristo, já propriamente no início da era apostólica, do templo da igreja primitiva, já se falava isso, e muitos deram previsões desde aquela época e previsões equivocadas. Chegamos até previsões da fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até mesmo do próprio fundador do Testemunho de Jeová, e, enfim, de várias denominações. Não podemos aqui só dizer que foi uma ou outra, que só foi o Ellen Wright, que só foi o Charles Russell, ou qualquer um outro. Foram vários. E errados. Até chegar já ao século XX, século XXI, ou há 40, 50 anos atrás, que nós já tivemos casos bastante extremistas, como, por exemplo, em 1978, 79, do norte-americano Jim Jones, que na sua seita mandou se suicidar mais de 900 pessoas, dizendo que Cristo viria ou que seria o fim do mundo. Então era necessário as pessoas tomarem um suco de frutas envenenados, que venha a ser esse suco envenenado, para morrer. E aqueles que não obedeciam o seu mandamento eram mortos, ou a espada, ou melhor dizendo, a facada ou a tiro. E ele, por fim, acabou se suicidando com um tiro. Um fato lamentável que trouxe repercussão no mundo todo e fez com que muitos interpretassem a igreja como se fosse extremista, principalmente porque ele era pentecostal também, né? Aí começaram a perseguição sobre os pentecostais, porque julgam um por todos ou todos por um. Isso é um equívoco, o equívoco da generalização. Tem igrejas boas de Deus e tem igrejas do mal, quanto é vertente do cristianismo. Outro fato, e esse até mais recente, há 20 anos atrás, que foi na virada de 1999 para o ano 2000, onde na Uganda, país africano, mais de 200 pessoas acabaram se suicidando por intermédio do fogo, atendo fogo sobre os seus próprios corpos, morrendo carbonizadas, porque também seria o fim do mundo. E então vamos morrer, né? Para não sofrer aquela paranoia toda. Inclusive, o nome dessa igreja era de 10 Mandamentos de Deus, era o nome dessa seita, né, igreja. Isso aí é seita, que não tem respaldo bíblico, coisíssima nenhuma. E eu me recordo que, na época, essa virada de 99 para os anos 2000, tinha a pregação da vinda de Cristo, cumprimento da profecia de Nostradamus. Até eu fui forçado a ir para a igreja, na vigília, para aceitar Cristo, porque senão ia perder a salvação e tal. Eu já contei até detalhes disso no outro canal. E era uma paranoia grande. Aqueles que tinham fé em ir para a igreja se reconciliaram, aceitaram ou fazer um concerto com Cristo. Os outros que não tinham tanta esperança já acabavam deixando elas por elas, ou se afligindo, ou até mesmo fazendo o que fizeram alguns de seitas ou não seitas na sua própria vida. Inclusive, também nessa época teve uma outra seita que acabou violando crianças, sequestrando crianças, mais de 1.000 crianças, e fazendo aqueles bárbaros abusos, né, para não dizer outros nomes. Então, essa história de advento de Cristo e de extremismo e de sofrimento antecipado, né, da agora já é de muito tempo, e as pessoas estão cada vez mais, por conta das redes sociais, no tempo presente, e por conta do excesso de informações, mais aflitas, com psicopatologias. Aí vem esses gurus de pataca colocar mais ainda ilusão, sensacionalismo e pregar besteira nos seus canais para ganhar dinheiro. Porque se não fosse para ganhar dinheiro, todos aqueles que eu citei, eles não estavam fazendo isso. Eu duvido
que o Romilson Ferreira, do Manual de Al, estaria falando o que ele fala, que ele já errou até a previsão da vinda de Jesus, disse que ia vir Jesus em setembro de 2017, mentiroso, falso profeta, não tem nenhum medo de dizer isso, e quem segue ele está seguindo o falso profeta. Esse é o genuíno falso profeta, que diz uma coisa e não se cumpre. Como é que tem gente também que segue o Romulo Marasquim, ou, como eu estava dizendo, o Romulo Marasquim jamais ia falar aquilo que ele fala se também não fosse por dinheiro. Inclusive, ele fez 2 canais que repetem o mesmo conteúdo, o mesmo assunto. E também o Tiago, do Desperte, que eu acabei conhecendo ele quando ele fez a entrevista com o Cabo da Ciolo, porque eu também fiz campanha para o Cabo da Ciolo, influenciou muitas coisas que o próprio Cabo da Ciolo acabou falando, e equivocadas ainda, inclusive. Isso já vem, obviamente, há tempo. O próprio Tiago não é o primeiro, tem tantos outros aí, youtubers, que se eu ficasse aqui para citar, eu ia demorar muito tempo. Eu me recordo que deve ter começado maciçamente com aquelas paranoias também do Rubens, que também só pensou em dinheiro, e também da questão da maçonaria do Pedrosa, com mentira, que disse até que o missionário Davi Miranda da Igreja Deus e Amor era maçônico, coisa essa que não tem nem pé, nem cabeça, nem fundamento, nem nada. O próprio missionário desmentiu isso em público, pregando contra. Na época, o Johnny Manji também falou. Então, vocês vão atrás de mentirosos. Pedrosa é um mentiroso, Romilson Ferreira é um mentiroso, Romo Marasquim é um mentiroso aproveitador, o Tiago, algumas coisas que ele fala, ele até acerta, mas tem muitas mentiras também, muitas fake news. Fica dizendo que o Senhor vai vir de uma maneira, ou que está aparecendo no comercial, ou que tem maçonaria, ou que tem ocultismo, sempre aquela loucura toda, e o povo vai atrás. Agora, quem quiser fazer teoria da conspiração, vá. Eu não vou aqui impedir ninguém. Agora, quem segue a Bíblia e é do Evangelho de Cristo, ele deve ter como manual a Bíblia Sagrada, não Rômulo Marasquim, não o que fala Rômulo Marasquim, não o que fala Tiago, do Desperte, Tiago Lima, não o que fala esse outro aí, o Romilson, e dentre outros que são disseminadores ou que trazem fake news, mentiras para deixar o povo mais apavorado que está, tá? Porque Deus sabe todas as coisas, aqueles que vão ser salvos vão ser salvos, aqueles que temem a Deus vão ser guardados, o Senhor vai buscar a sua igreja santa no tempo que só Ele sabe. E outra, muitos temem a vinda de Jesus, mas não sabem que pode morrer aqui e agora. E aí já é a vinda de Jesus. Fica, meu Deus, o fim do mundo, fim do mundo. Meu Deus, fim do mundo na Páscoa, mas pode morrer antes da Páscoa. Aí já foi o fim do mundo. O fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo. O missionário, por exemplo, o missionário Davi Miranda pregava muito sobre o fim do mundo. Falava da vinda de Jesus, fez a campanha da vinda de Jesus, mas faleceu em 2015. E aí? Porque o homem não pode se gabar com data alguma da vinda de Cristo. E também não pode ficar na paranoia, que é a chamada parousia filia ou parousia mania. O que é a parousiomania? Ou a parousia mania, acho que é assim o termo correto. É o camarada que tem a mania, a obsessão, ficou obcecado em só procurar assuntos da vida de Cristo, só falar de advento de Cristo, advento de Cristo, advento de Cristo, esquece até de viver a vida, de dar atenção para a família, de fazer aquilo que é bíblico. Você trabalhar, você ter paz, você ter sossego, você ter família, você dar crédito à sua família, você, de fato, fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, não negar a família, porque quem nega a família faz pior que o infiel. Tem gente que vai para um extremismo danado e não serve, ou acaba não servindo para nada, servindo, inclusive, se a gente pode ter que tem alguma utilidade para o mal, para derrubar algumas pessoas, derrubar seus próprios familiares, servindo de pedra de tropeço, e não vigiu nessa parte. É muito lamentável. Agora, com relação se Cristo vai vir agora em 2020, se ele vai vir daqui a 2030, se vai ser guerra mundial, se vai ocorrer a terceira guerra mundial, olha, pouco importa. O importante é que você aceitou a Jesus e pronto. Se você não aceitou, aceite. Agora, não fique atrás desses sensacionalistas, não se preocupe com tormentas, porque o Senhor nos livra de todo mal. Não adianta fazer aí uma espécie de forçação de barra
com medo de fazer terrorismo para que as pessoas aceitem Jesus, tudo pelo próprio Espírito, nem por força, nem por violência, porque se fosse por violência, realmente o próprio Deus salvaria todo mundo, porque enviaria alguma coisa muito próxima e a pessoa temeria e aceitaria. Não, a coisa é da outra forma. E como eu disse no outro vídeo, Jesus pode vir depois da Terceira Guerra Mundial. Pode ocorrer a Terceira Guerra Mundial, Jesus pode vir. Ah, a grande tribulação, não sabemos por quê. Nem sabemos se haverá a Terceira Guerra Mundial. Pode alguns países ali estar aliados, né? Mas não pode ser todos os países que vão participar. Enfim, tem muita mentira também sobre isso. Inclusive, nesse ano, o Donald Trump vai ficar ou não, não sabemos, no poder. Tem eleições norte-americanas e no Irã, tá? Então, tem muita coisa. Começa o ano, começa uma nova década, e todo início de nova década sempre tem algumas notícias alarmantes, terríveis. Foi na era do início dos anos 2000, dos anos 2010, agora dos anos 2020 não é diferente, parece que é uma tônica isso aí. E sempre volta e meia acontece, até mesmo alguma coisa, como aconteceu nos anos 2001, daquele atentado nas Torres Gêmeas do World Trade Center. Também da década de 2010 para cá aconteceu aqueles atentados, lá acho que foi em 2015, no Charlie Hebdo. Até antes aconteceu outras coisas na França e outros países da Europa, aqueles conflitos lá. Primavera Árabe também ocorreu, né? E dentre outras coisas que ocorreram nessa década que passou. Então, sempre tem alguma coisa nesse sentido, já é algo até previsível. E os experts gurus aproveitam da ignorância do povo e começam a falar do caos, porque o povo também gosta de se alimentar de coisas ruins, não pensa em coisas boas, e parará, e parará, e parará, né? Aí vem as notícias referente ao Irã, que tem poder nuclear, que não vai mais cumprir que ele acordou em 2015 para não estar mais manipulando o urânio para fortalecer o seu armamento bélico, o seu armamento, melhor dizendo, nuclear e coisa semelhante, e deixa o povo ainda cada vez mais aflito. Não ficar em aflição, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo que eu venci, disse Jesus. E ele também disse indiretamente pelo apóstolo Pedro, acho que era o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que é para nós lançar as nossas ansiedades nos seus pés para que Ele venha nos ajudar, porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Os escolhidos do Senhor não têm o que temer se a igreja passar tribulação, não vai, porque o certo é que eles serão salvos e estarão com Deus, nosso Pai. Também não é para entrar em pânico, para tirar sua vida, ou entrar com aflição, tamanha de depressão, e fazer com que outras pessoas também percam o ânimo, porque isso não é do Evangelho. O Evangelho é equilíbrio e desapego, que nos desapegar das questões emocionais e confiar plenamente no Senhor. Tá aí as informações com relação à venida súbita de Cristo, como hablam os espanhóis, aqui no canal. Abraço e até uma próxima.